Boa noite. A tentação é grande, quase impossível escapar do apelo da publicidade. E com dinheiro extra do 13º na mão, então, poucos de nós conseguem escapar da gastança típica do final do ano. E aí que mora o perigo. A conta sempre chega, acerta direitinho o caminho da sua casa. E como é duro descobrir depois das festas que não sobrou dinheiro para pagá-las. O risco do endividamento exagerado no final do ano é um dos destaques de hoje no Jornal da Cultura. Vamos agora a outras notícias da edição de hoje. Temporal típico de verão causa transtornos para motorista em São Paulo. Estados Unidos surpreendem e acenam com possível adesão a um novo acordo sobre o clima. Inimigo em casa, na reportagem especial, filhos que carregam as cicatrizes da violência contra a mulher. Ninguém acredita na possibilidade, mas já há quem discuta. O fim do euro pode ser solução para a crise mundial? Vídeo reforça a teoria de que ex-diretor do FMI foi vítima de armação quando foi acusado de estupro. Toda a emoção de uma Olimpíada muito especial. Eu não choro. Porque minha mãe está dando um bom exemplo para mim. A bancada de hoje tem a presença da professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e do professor da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Abruzzo. E lá na redação está a advogada especializada em Previdência Social, Vanessa Viduto. Ela cuida do quadro Pronto Atendimento, que tira dúvidas sobre a aposentadoria. Mande sua pergunta pelos endereços do Jornal da Cultura na internet. Fim de ano, ceia de Natal, presentes, amigo secreto. Os compromissos são tantos quanto as ofertas tentadoras. Um perigo, já que é nessa época que nascem as dívidas que vão comprometer a renda depois das festas. Junto com as lembranças do ano que termina, Gilson acumula dívidas. O 13º salário vai ajudar a pagar parte das contas e a fazer novas dívidas também. Não tem como fugir, né? Você acaba comprando agora em dezembro e joga a dívida para o ano que vem. De acordo com a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o número de paulistanos endividados é o mais baixo dos últimos 2 anos. Mesmo assim, 41% das famílias da capital estão inadimplentes. A maioria por causa do cartão de crédito, seguido pelos carnês atrasados e pelos empréstimos. E no Natal, com o 13º no bolso, a tendência para muita gente é gastar mais. Eu vim com meu filho para passear e acabei gastando, mas vai fazer o quê, né, mãe? Vim comprar para mim e acabei comprando para ele. Dados do Serasa mostram que, historicamente, os picos de inadimplência acontecem justamente entre os meses de abril e maio, quando vencem as últimas parcelas das sonhadas compras de Natal. Para este professor de finanças, usar o dinheiro extra para pagar dívidas é uma boa opção, mas é preciso escolher o que pagar. Tem dívida que tem juros muito altos embutidos, você tem que negociar a saída desses juros. Tem dívida que realmente a taxa dela é barata e às vezes é uma oportunidade de quitar. Guardar o 13º para os impostos, como IPVA e IPTU, ou para o material escolar das crianças também vale a pena. Se sobrar para realizar um sonho, melhor ainda. Eu vou guardar para viajar. Não é bom? É ótimo, mas não tem nada pior do que começar o ano enforcado. Primeiro porque o começo do ano vem toda aquela alegria, etc., mas vem os gastos, né? IPTU, os gastos com material escolar. E segundo porque o ano que vem, embora o Brasil não deva sofrer o mesmo que a Europa e os Estados Unidos em relação à crise econômica, há uma incerteza. Então, se endividar agora diante de uma incerteza econômica é muito temerário, na verdade. Hoje eu passei por um centro comercial aqui de São Paulo e estava lotado, não andava, as pessoas carregadas de sacola. Aí eu lembrei assim que quando a gente vai em algum lugar que está muito movimentado, você fala, estava lá, parecia Natal. Não é que parecia, é Natal. Todo mundo super carregado de compras. Olha, a votação do projeto de lei que cria o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos deve ficar para o ano que vem. Ministros do governo se reuniram hoje para discutir a proposta.
O projeto de lei do governo prevê equiparar o benefício máximo do setor público ao pago pelo INSS aos trabalhadores da iniciativa privada. Segundo dados do governo, para atender os 29 milhões de beneficiários do setor privado, a Previdência vai registrar este ano um déficit de 35 bilhões e meio de reais. Já o buraco para pagar os cerca de 960 mil aposentados do setor público será de 57 bilhões de reais. Isso é uma tragédia anunciada. Ou nós tomamos providências no campo da previdência do nosso país, ou nós nos veremos diante de uma situação muito difícil. Hoje, o servidor público contribui com 11% do salário integral e a União com outros 22%. Só que, ao se aposentar, o funcionário público recebe o valor do salário integral. Pela proposta da reforma, a contribuição do servidor seria a mesma, mas a aposentadoria seria limitada ao teto para o setor privado. Hoje, pouco mais de R$ 3.600. Para receber além desse valor, o funcionário público teria que contribuir com o regime de previdência complementar, ou seja, pagar mais para receber mais. A regra passaria a valer somente aos servidores que vierem a ser contratados depois da aprovação da lei. Quer dizer, pelo que eu entendi, essa reforma é importante para fechar as contas. Eu acho que para fechar as contas, porque tem um outro problema. O governo federal, os estados e municípios também, mas o governo federal vai haver uma leva enorme de aposentadorias daqui a pouco. O governo federal sabe disso. Vai precisar contratar gente. Eles querem contratar num novo regime, porque isso só valerá para os novos. Se contratarem no antigo regime, agora que ainda tem a aposentadoria integral, aí o custo fiscal vai se tornar muito grande. Então, eles estão querendo aprovar o mais rapidamente possível isso para começar a fazer contratações, porque já há algumas áreas do governo federal que está faltando gente. Agora, a gente fica com dois grupos, um no regime novo e um no antigo. Em quanto tempo isso se uniformiza? Você tem uma transição demográfica de uns 25, 30 anos no máximo, mas esses 25, 30 anos vão ser assim poucos. Acho que o grosso vai ser lá mais ou menos uns 20 anos. Sim. Bom, vamos até o nosso estúdio falar com a Vanessa Viduto. Vanessa, você é especializada em Previdência. O que é importante prestar atenção nessa notícia que a gente acabou de dar? Bom, Poli, desde 2003 a nossa Constituição Federal foi alterada e já se previa a extinção dessa forma de aposentadoria integral, ou seja, servidor recebendo na inatividade o mesmo valor da atividade. Só dependia de regulamentação. Então, desde 2003 essa regulamentação aí está se arrastando e não acontece. Isso é importante porque o volume de dinheiro que sai para cobrir a aposentadoria dos servidores públicos é um volume muito grande, desproporcional ao dinheiro que cobre número muito maior de aposentados do regime geral, do INSS. Tá? Então, isso é importante, porque o governo vai contribuir com um valor menor, a alíquota do governo, que hoje é de 22% sobre a remuneração real, né, o que não tem essa limitação do INSS de 3.691, vai passar para uma alíquota limitada ao teto do INSS e o governo vai contribuir também com 7,5% ou 8,5%, eles estão discutindo, sobre o valor para o fundo de previdência, para o servidor que quiser, então, receber uma aposentadoria num valor maior que o valor do INSS. Agora, o que a gente não pode deixar de comentar que essa divulgação maciça da dívida. A dívida, inclusive, do INSS, ela é muito questionável, porque o governo está discutindo aí essa aprovação da DRU, que é a desvinculação da receita, né? O governo quer desvincular 20% da receita, inclusive das contribuições para a Seguridade Social. Há 10 anos que essa DRU também, todo ano é aprovada e prorrogada, e o governo desvincula 20% da receita da Seguridade Social. Então, que dívida é essa que o governo se sente autorizado a desvincular a receita? Então, é uma dívida muito questionável essa conta que o governo faz. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta, inclusive essa notícia que você se referiu aí da DRU, a gente tem no próximo bloco. E a gente volta também com a Vanessa respondendo aí as dúvidas de pessoas com relação à Previdência. O Irã anuncia ter capturado um avião não tripulado dos Estados Unidos e acusa os americanos de invasão territorial. As imagens foram divulgadas pela TV estatal iraniana. O governo islâmico pediu explicações. Os Estados Unidos alegam que o avião perdeu o controle e invadiu o espaço aéreo do Irã por engano.
A maior preocupação do governo americano agora é com a possibilidade de acesso à tecnologia do equipamento pelos iranianos. O premier Vladimir Putin acusou os Estados Unidos de incentivarem os protestos contra as eleições parlamentares na Rússia. A população alega fraude na votação que deu vitória ao partido governista. Tiroteio na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, termina com 2 mortes. Durante uma blitz de trânsito no campus, um motorista saiu do carro atirando e matou um policial. Na fuga, matou outra pessoa. A polícia não informou se ele foi preso. Um canal francês mostrou um vídeo do ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn, e da camareira Nafissatou Diallo, logo depois do suposto estupro, num hotel de Nova York. As imagens mostram 2 seguranças abordando o executivo e, minutos mais tarde, comemorando a prisão de Strauss-Kahn. Quer dizer, isso é uma suspeita de armação e que pode mudar esse caso, Maristela? Bom, ele já está definido praticamente, né? Não tem mais nada, juridicamente não tem mais. Isso só corrobora a tese da própria promotoria que pediu absolvição diante da inexistência de provas que pudessem levá-lo à condenação. Então, isso é mais um dado importante que a imprensa traz, no sentido de corroborar a inocência dele. Ele era inocente mesmo. Agora, isso pode ser usado politicamente. Ah, sem dúvida. Ele tem eleição presidencial na França ano que vem, eu acho que o Dominique ele era o favorito do Partido Socialista. Isso que eu queria lembrar. E os socialistas vão usar provavelmente tenha vindo do partido rival, né? Dos gaullistas. Então, eu acho que é chance... O Sarkozy já não está muito bem. Isso vai ser jogado muito contra o Sarkozy. Os franceses acreditam muito nessa coisa das conspirações e tal. Quando teve o episódio, todo mundo tinha ficado chocado, todos nós. Houve uma pesquisa na França e muita gente tinha dito que aquilo era armação na França. Eles acreditaram... Até a gente comentou aqui que provavelmente diante do que a gente estava vendo era uma armação. Agora, também as pessoas se tocam muito com a sensação de injustiça. Então, foi cometida uma injustiça contra ele e talvez o voto seja reparador, né? O votar nele na França, torná-lo candidato do partido e depois talvez presidente da França, seja uma redenção à injustiça que ele passou em território americano e no contexto internacional. Então, provavelmente isso o ajudará. Eu acho que assim, o Partido Socialista já escolheu o candidato. Acho que talvez não mude, mas eles vão usar esse episódio como se fosse uma mácula no Partido Socialista. Eu acho que o Sarkozy não deve ter gostado. E como ele é jovem ainda, ele volta, né? Ele é um homem que está muito ainda inteiro para a política, então ele ainda tem eleições pela frente. A seguir, líderes europeus começam maratona de negociações para tentar salvar o euro. E na série Inimigo em Casa, a violência contra a mulher deixa marcas também na vida dos filhos.